Marcos, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 15. Marcos 5, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinha visto, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse de seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Uma missão gloriosa. Queridos, aqui nós vemos o que Jesus pode fazer pelas pessoas. No culto passado nós falamos do que aconteceu, Jesus atravessando o mar, Jesus chegando em Gadara, a fúria que ocorreu no mar, e a fúria que ocorreu quando Jesus chega em Gadara. Agora nós vemos o que aconteceu depois que Jesus chegou em Gadara. A Bíblia diz que Jesus libertou este homem. Jesus aqui, ele deu a esse homem uma missão gloriosa. Olha só que interessante. Antes de nós falarmos da missão que Jesus deu, nós vemos aqui que Jesus, ele libertou esse homem. Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus, ele devolveu a esse homem a dignidade da vida. Queridos, quando olhamos para esta passagem, vemos Jesus libertando esse homem de uma legião de demônios. Uma legião de demônios, já foi falado que é 6.000 demônios. Não é pouca coisa. Agora, os habitantes ali daquela região, agora viram o homem não mais nu, viram o homem não mais endemoniado, viram o homem não mais no sepulcro, viram o homem não mais agressivo. Agora viram o homem, a partir do versículo 15, ele estava assentado aos pés de Jesus. Aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite sem descanso para a sua mente e para o seu corpo, agora nós vemos ele quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Mas eu pergunto, pastor, o porquê que ele estava sentado aos pés do Salvador? Porque ele foi liberto. Vivemos hoje uma época onde pessoas não param, pessoas estão ali atribuladas, pessoas
aos pés do Senhor. Se assenta em muitos lugares, há conforto em muitos lugares, há prazeres em muitos lugares, porém não há prazer em sentar-se aos pés do Senhor para ouvir a voz do Senhor. Maria estava sentada aos pés do Senhor, porém Marta estava ali angustiada. Marta estava preocupada com os afazeres e Maria preocupada em estar aos pés do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Quando veio a prova, Marta estava desesperada, Marta não sabia o que fazer. Maria entendia o que estava acontecendo, Maria compreendia quando Jesus falou: Ele vai ressuscitar, Ele vai ressuscitar, é só tirar a pedra. Mas tem 4 dias que Ele está morto, mas é só tirar a pedra. Mas Senhor, se Tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu estou aqui, você não está percebendo, você está mais preocupado com a pedra. Mas vai lá, peça para Maria. A Maria, ela gastava tempo aos meus pés. Na hora que você estava preocupado com os afazeres, a Maria estava sentada aos meus pés aprendendo. E aqui nós vemos, pastor, que este homem não está mais na sepultura, esse homem não está mais entre os cadáveres, não está mais entre as correntes, não está mais lá no meio da escória da sociedade. Agora, onde é que se encontrava este homem? Esse homem está sentado aos pés de Jesus. Engraçado que Jesus acalmou o vendaval do mar e acalmou a tempestade e o homem que estava atormentado. Interessante que no versículo 15 a Bíblia diz que o povo agora encontrou este homem vestido. Olha só o que diz o versículo 15: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo e temor. Interessante que o camarada não estava mais endemoniado, o camarada não estava mais possesso, o camarada já estava liberto, o camarada estava aos pés de Jesus, estava acompanhando Jesus. Porém, quando a sociedade olha para aquela pessoa, ainda tem ele como endemoniado. Irmão, não basta você estar aos pés do Senhor, a sociedade sempre vai tentar jogar o teu fracasso na tua cara. Não basta você ser um crente, o inimigo, nosso adversário, ele sempre vai jogar na tua cara: ah, lá está o endemoniado, lá está o bêbado, lá está aquele assim, pastor. Mas ele estava aos pés de Jesus. Esse homem havia perdido o pudor e a dignidade, ele andava nu, havia muito que não se vestia, há muito tempo ele andava sem roupa, andava ali sem vergonha, andava ali, quem sabe, constrangendo as pessoas. Mas agora ele encontrou Jesus. Interessante que quando a pessoa encontra Jesus, Jesus transforma a pessoa. E o primeiro expediente aqui, o primeiro expediente deste homem é vestir-se, é cuidar do corpo, é apresentar-se com dignidade. Deus, Ele restaurou a dignidade daquele homem. Pastor, vivemos numa sociedade onde o que está faltando é dignidade. Vivemos numa sociedade onde o que está faltando é pudor, onde o que está faltando é ética, o que está faltando é vergonha. Pastor, mas eu sou dono do meu corpo, eu também não quero nem saber o que você faz com o seu corpo. Eu quero só dizer que aquele homem, depois que foi liberto, encontraram ele vestido. Agora pergunta para mim: quem foi que deixou o Adão e a Eva nu lá no jardim do Éden? Porque Deus deixou eles vestido. Pastor, a Bíblia não diz isso, não. Dá uma olhada em Efésios capítulo 6, versículo 10: estáis, pois, vestido com toda a armadura de Deus, para que possais resistir todas as astutas ciladas de Satanás. E agora, pastor,
pastor, agora Satanás vai lá e investe ali naquele casal no Jardim do Éden, e agora eles pecam, desobedecem a Deus, agora eles enxergam que estão nus, agora eles vão fazer o quê? Eles vão se esconder por causa da sua vergonha, eles vão se esconder por causa do seu pecado, e lá vem Deus agora para perguntar e conversar com Adão e Eva, mas Adão e Eva agora não conseguem mais resistir à voz de Deus. Antes Adão e Eva tinham comunhão com Deus, conseguia ouvir a voz de Deus, sentia prazer em ouvir a voz de Deus, mas agora, pastor, agora ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que Adão e Eva faz é fugir para se esconder. A primeira coisa que Adão e Eva faz é fugir da presença do Senhor, porque não consegue ouvir a verdade, não consegue ouvir a palavra, não consegue, pastor. Mas a primeira coisa que Deus fala para Adão e Eva é: quem foi que te mostrou que tu estavas nu? Eu te deixei vestido, eu te deixei santo, eu te deixei perfeito. Quem foi que te mostrou que estavas nu? E a primeira coisa que Deus faz ali agora é vestir eles, porque Deus não gosta de pessoas sem vergonha, de pessoas nuas, de pessoas com problema de caráter, com problemas de moral. Deus não gosta. Desde o Jardim do Éden, Deus já vem tentando ali cobrir as vergonhas do homem e da mulher, mas Satanás sempre vem tentando descobrir, Satanás sempre vem tentando descobrir, e vai descobrindo, e vai descobrindo, e descobre no lado espiritual, e descobre no lado carnal, e descobre no lado moral, e descobre no lado, pastor. Agora nós vamos ver que aquele homem foi encontrado diante de Jesus, e a prova da conversão é a mudança. A conversão sempre troca nos pontos nevrálgicos. Se você prestar atenção, quando Jesus encontra Zaqueu, o homem amante do dinheiro, ao ali ser convertido, a primeira coisa que ele faz, ele resolve agora dar a metade dos bens aos pobres. Mas interessante, antes talvez ele ali se aproveitava dos pobres, mas agora encontrou-se com Jesus, agora ele não, agora se bobear eu posso até dividir, eu posso até compartilhar, porque o meu coração não está mais nisso, o meu coração mudou. Outra coisa que nós vemos também, este homem, ele estava em perfeito juízo, pastor. Versículo 15, também foram ter com Jesus e viram o tal endemoniado, que não é mais endemoniado, ele estava vestido e em perfeito juízo. A diferença, meus queridos, entre sanidade e santidade é apenas uma letra, a letra T que tem na palavra: sanidade e santidade. Então, quando Jesus chega, ele restaura a mente, ele restaura o corpo e ele restaura a alma. Esse homem não é mais violento, pastor, porque Deus restaurou ele. Ele não oferece mais nenhum perigo à família nem à sociedade. Por quê? Porque Deus restaurou ele. Não há outro que pode transformar além do poder de Jesus. Olha só ele cura, só ele restaura, só ele salva, e ele continua transformando monstros em homens santos, ainda nos dias de hoje, escravos de Satanás em homens livres, abortos vivos da sociedade em vasos de ouro na casa do Senhor. Deus ainda liberta nos dias de hoje. Essa é a prova por que estamos aqui. Nós estávamos lá fora outrora, alguém olhava para nós e nos apelidava de alguma coisa, pastor. E hoje se você vai visitar talvez algum parente que ainda não se converteu e era companheiro teu da época, eles ainda tentam resgatar o teu passado, mas você tem Romanos 8:1 que diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram e eis que tudo
sangue dele, que nos limpa de todo o pecado. A sociedade não esquece, mas o Senhor, ele nos purifica. O Senhor, ele nos perdoa. Pastor, Jesus deu a esse homem uma gloriosa missão. E é aqui que eu quero começar. Jesus envia esse homem como missionário para a sua casa, para ser uma testemunha na sua terra. Interessante que aqui Jesus revela a ele que o testemunho precisa começar primeiro em casa. Nosso primeiro campo missionário deve ser o nosso lar. E esse texto aqui nós vemos 3 pedidos, eu posso dizer 3 orações. Primeiras 2 foram prontamente atendidas por Jesus. Todo mundo já sabe o texto, né? Todo mundo já sabe o texto. Primeiro, Jesus atendeu ao pedido dos demônios. Quando Jesus chega, ali os demônios agora começam ali a dizer: porque vens atormentar antes do tempo? Porque eles sabem que tem um tempo que eles vão ser lançados no lago de fogo. Esse tempo está chegando. Eles sabem que esse dia vai chegar. Está escrito e Deus vela pela sua palavra. Porém aqui eles estão vendo que Jesus agora, ele apareceu. E eles, claro, como eles se dobram, eles foram já se dobrando na presença do Senhor e já pedindo: Senhor, porque vieste nos atormentar antes do tempo? Não nos manda para fora dessa região, não nos manda para o abismo, não nos manda. Pastor, eles pediram: nos manda, permite-nos que nós adentre aquela manada de porcos. Está na Bíblia aqui. Agora eu acho interessante que os demônios pediram e pediram encarecidamente. Havia urgência, havia ali intensidade e urgência do pedido deles. Não nos manda para fora. Por que não nos manda para fora? Você sabia que tem demônios que são territoriais, regionais? Demônios que são enviados para trabalhar em um determinado local, em uma determinada ação, em um determinado com determinada missão. Então eles estão ali e eles não queriam ser enviados nem para o deserto, não queriam ser enviados nem para outro país. Eles queriam permanecer ali. Por quê? Porque são demônios territoriais. E Jesus ali, ele simplesmente permite. Mas pastor, por que Jesus permite um pedido dos demônios? Já vou explicar. Nem enviados para o abismo eles não queriam, nem enviados para outros países, versículo 10, eles não queriam, mas para a manada de porcos que estavam pastando pelos montes. Por que Jesus permitiu isso? Por que Jesus permitiu isso? Interessante que a manada de porcos ali era aproximadamente 2.000 porcos, e essa manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Agora eu pergunto, por que Jesus atendeu? Atendeu aos demônios? Por que Jesus atendeu aos demônios e muitas das vezes não atende o que o gadareno quer? Vamos lá? Primeiro, Jesus atendeu aos demônios, sabe por quê? Jesus revela a ele que o testemunho precisa começar em casa. Já falei. O que mais? Aqui, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Por isso, Jesus permitiu que os demônios saíssem daquele homem e entrassem na manada. Agora presta bem atenção: 2.000 porcos. A todo furor, a toda loucura. Irmãos, quem gosta de caçar sabe que um porco em sã consciência, principalmente esses porcos do mato, né? Já entrou numa roça aí onde é que tem esses porcos do mato? Eles vêm querer atacar. Agora, irmãos, pensa nos bichos desses endemoniados.
permitiu isso? Para que a sociedade visse o que estava dentro de uma pessoa. E muitas pessoas brincam com as coisas espirituais. E Jesus pega, vai então. E quando os demônios saíram e foram, aquela manada de porco ficou louca. Aquela manada de porco estourou, quem sabe, cerca, estourou tudo. E foram para onde, pastor? Para um lugar que eles nunca iriam em sã consciência. Se precipitaram ao mar. Mas aqui a sociedade viu, porque Jesus permitiu isso. Jesus permitiu. O que mais que Jesus permitiu? Por quê, pastor? Para mostrar o potencial destruidor. E também para mostrar aquele homem que o poder que o oprimia tinha sido vencido. Deus mostra para nós que somos libertos. Porque às vezes, pastor, a gente duvida da libertação. Às vezes a gente recebe o milagre, mas a gente não acredita. Então olha só o estrago que estava dentro do teu corpo. Olha só a tragédia que estava dentro. Olha só, se essa legião está fazendo isso com os porcos, olha o que fazia contigo. Irmão, dá uma olhada para trás e vê o que você fazia quando não tinha Deus e o que você faz hoje com Deus no coração. É só ver o tamanho dos estragos quando você estava lá fora, estava lá no mundo. Você é capaz de dizer: meu Deus, eu nunca faria isso, eu nunca faria isso, pois os porcos também nunca faria. Mas endemoniados e possessos, eles se jogaram no mar, eles mesmos se precipitaram. Outra coisa que nós vemos aqui, por que Jesus libertou? Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Aqui nós vemos, para quê, pastor? Para mostrar à população de Gadara que, para Satanás, um porco tem o mesmo valor do que um homem. Interessante. É Jesus. Jesus não apareceu, aquele homem está lá. Está onde, pastor? Está lá nas covas, está lá nas cavernas, está lá no cemitério, entendeu? Tem uma família chorando porque está faltando alguém em casa, quem sabe um pai, um marido, quem sabe um irmão, mas a sociedade não está nem aí. Por quê? Porque a sociedade está preocupada com porcos. O meu rebanho crescendo está bom, o meu dinheiro entrando está bom, né? Não estou nem aí para o que você está passando, não estou nem aí para o problema que tu está tendo na tua casa, não estou nem aí para o problema que está tendo aí, mas o importante é os porcos. Agora Jesus vem, Jesus agora no caminho já levanta uma fúria, mas aquele que levanta ali a fúria não tem poder para governar essa fúria. Quem está vindo, ele tem poder para dizer: acalma-te vento e aquieta-te mar. Então tem tempestade que o homem não consegue acalmar, mas Jesus acalma. Jesus chega em Gadara agora, e agora se levanta esse homem, que na qual nunca se dobrou para ninguém, na qual nunca se prostrou para ninguém. Quem sabe até a polícia o acorrentava, mas não segurava ele nas cadeias. Mas agora, quando Jesus coloca o pé em Gadara, lá vem esse homem possesso e se dobra diante dele. Aonde Jesus chega, meus queridos, não tem fúria que não acalme. Jesus agora, ele repreende. Mas interessante que quando Jesus repreendeu esse homem, libertou esse homem, os demônios que estavam nesse homem entraram na manada de porcos. Agora vem os pastores de porcos. Quem são os pastores de porcos, pastor? Aqueles que não se preocupam, eles só querem saber do lucro. Eles só querem saber das entradas. Eles não estão preocupados se os camaradas estão vivendo no pecado, na imundícia. Eles não querem nem saber. O importante é o lucro. E Jesus faz o quê? Jesus liberta o homem
e a legião entra nos porcos, os porcos se precipitam no mar. E é aqui que nós vemos que uma alma lá na cidade de Gadara não tem valor. O que tem valor é os porcos. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não negocie uma alma por porcos, não negocia uma alma por coisas dessa terra, não negocia, pastor. Aqui nós temos um homem que está possesso e Jesus libertou ele, e agora ele está livre, agora ele está sã, agora ele está caminhando com Jesus. Porém tem gente que não gostou desse negócio. Tem gente que está se reunindo agora, fazendo ali uma reuniãozinha. Ei, por que nós temos que mandar esse Jesus embora? Esse Jesus não está fazendo, esse Jesus só tem um prejuízo para nós, irmãos. Libertar uma vida é prejuízo para o inferno. Libertar uma vida é prejuízo para o inferno. E vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que não vai reprovar. E vamos lá, vamos fazer uma reuniãozinha aqui. Ou se fosse nos dias de hoje, passa um zap para cá, zap para lá, conversa daqui, conversa de lá, até que fizeram o quê? Manda Jesus embora, sai, vai embora, eu não quero vocês aqui. Vai embora, vai embora, vai embora, Jesus, vai embora. Por que Jesus permitiu que os demônios ali fossem favorecidos para entrar na manada de porcos? Por que, pastor? Está aqui para mostrar e revelar a escala de valores dos gadarenos. Eles expulsaram Jesus por causa dos porcos. Irmão, quantas pessoas hoje estão trocando Jesus por causa de porcos? Quando eu falo porcos, não é no sentido literal. Quando eu falo porcos, é coisas materiais. Quando eu falo porcos, é coisas dessa terra. Quando eu falo porcos, é coisas deste mundo. Jesus chega para libertar, Jesus chega para salvar, Jesus chega para amparar, para abraçar. Porém, eles preferem o quê? As coisas desse mundo. Eles preferem os rebanhos do porco, eles preferem a sujeira dessa terra. E Jesus, nós queremos que vá embora, porque está trazendo desconforto aqui na nossa região. Manda esse homem embora. E olha só, eles expulsaram Jesus por causa dos porcos. Eles amavam mais os porcos do que a Deus e ao próximo. O dinheiro era o Deus deles. O dinheiro era o Deus deles. Pergunto, pastor, eles não se alegraram vendo o menino ali, que já estava há anos, né? Sabe lá quantos anos ele estava ali, né? Se alimentando talvez de defunto, né? Talvez ali se cortando com pedras, né? Passava, irmão, quando você passa por uma pessoa que está numa situação, irmãos, uma situação difícil, você olha assim, né? Nossa, que situação, meu Deus do céu. E ó, carta, né? Vai lá, se manda, porque se pedir alguma coisa, é capaz de ficar, não tem nada. Quantas vezes a sociedade passava por aquele homem gadareno? Talvez não olhava, não chamava atenção, né? Quantas vezes a sociedade passava, ouvia os gritos, os berros de desespero, ouvia lá daquelas cavernas, né? Mas esse camarada, meu Deus do céu, que feio, que nojento, meu Deus do céu, que vergonha para a sociedade uma mãe passar, saber que o filho está naquela situação. Uma esposa passar e saber que não pode se aproximar, porque aquele animal que está lá, naquela situação, é o marido. Pois é. Mas agora, essa pessoa, eu quero que vocês compreendam um pouquinho aqui, eu já vou encerrar. Essa pessoa agora, Jesus encontrou ele. Jesus encontrou ele.
E agora essa pessoa está não mais naquela situação. Agora, irmão, quem encontra Jesus não quer ficar lá, quer sair de lá. Sai de lá, porque quem encontra Jesus é liberto por Jesus. O maior prazer é estar perto de Jesus. Mas o problema é a sociedade que nunca viu aquela pessoa do lado de Jesus, nunca viu aquela pessoa em sã consciência, nunca viu aquela pessoa vestida, nunca viu aquela pessoa falando coisas boas. Agora vê. Sabe quem estava na igreja hoje? Sabe quem foi na igreja hoje? Sabe quem estava lá? Sabe quem pediu oração? Sabe? Sociedade, amantes de porcos. Pois é. Mas ele estava sentado perto de Jesus, em sã consciência e vestido. E aí agora, pode uma coisa dessa? O homem estava lá todo, e agora está aqui aos pés de Jesus. Exatamente. Interessante que os gadarenos, ao expulsarem Jesus, estavam dizendo: não perturbe nossa comodidade, preferimos que deixe as coisas como estão. Não perturbe nossos bens, não perturbe nossa religião. Interessante que uma vez quando nós chegamos aqui na Austrália, alguém chegou para nós e disse bem assim: não muda as coisas, deixa elas como está, sempre foi assim, não faz isso, deixa como está. Eu pergunto, como está como? Me diz como está. Se não tiver ensino da palavra do Senhor, está como? Se não tiver a palavra como direção, vai estar como? Deixa como está. O que deixa como está? Eu pergunto, o corpo de obreiro precisa ter um padrão de sacerdotes de Cristo. A igreja precisa ter um padrão de noiva do Cordeiro. Deixar como está como o mundo está apresentando. O mundo está apresentando um padrão, meus queridos irmãos, que não dá certo, não se encaixa em lugar nenhum. Tem gente que não consegue se encaixar em lugar nenhum. Mas por que, pastor? O padrão está aqui, palavra do Senhor. Até um determinado ponto aí atrás, alguém chegou numa das nossas igrejas, mostrando um padrão, meu Deus, uma bagagem, meu Deus, debochando dos obreiros, porque não sabiam, porque isso e aquilo. Eu falei: rapaz, começa de baixo, tu está muito grande pelo tempo que você tem. Só aqui na Austrália tu já passou por 4, 5 igrejas, não se encaixou em lugar nenhum. E você quer falar do padrão, você precisa começar de baixo. E ainda teve gente que apoiou, ainda teve líderes que abençoou. Moral da história, uma família inteira foi arrancada de dentro da igreja. Por causa do que, pastor? Por causa do ensino da palavra? Não, por causa da desobediência à palavra. E hoje como é que está? Aonde está? Hoje alguém está apanhando. Hoje alguém está atrás das grades. E nós estamos ensinando a mesma palavra. Não saia do padrão que é Cristo. Não saia, sabe por quê? Porque as coisas erradas, elas têm vida, prazo de validade. Elas não vão muito longe, tu pode ter certeza. Vai, mostra, fala, entendeu? Não tem problema, mas vai chegar uma hora que a realidade vai cair, irmão. Fica com Jesus. O gadareno, ele foi liberto. Ele foi para perto de Jesus e a sociedade começou a apontar. Mas não é esse o gadareno, não é esse o endemoniado, não é esse aquele homem, é esse. Está perto de Jesus, está perto. Está em sã consciência, está em sã consciência. Está conversando. Mas o que tem? Mas é endemoniado.
buscar lá atrás o passado, para desfazer o presente. Deus está usando hoje, mas a gente olha lá atrás, a gente vai lá atrás, buscar lá atrás, mas era endemoniado, mas Jesus libertou, Jesus levantou, Jesus colocou entre os príncipes, Jesus colocou um novo cântico na boca, Jesus colocou uma nova veste, Jesus colocou sandália, o cordeiro até foi morto, agora nós estamos como uma família. Pois é, mas Satanás, o acusador, ele vai lá atrás dizendo, mas ele vivia na cova, ele vivia na cova. Os comentaristas, da cova, os frequentadores de caverna, pois é, mas o homem está em sã consciência andando com Jesus. Agora eu acho interessante que Jesus, ele atendeu os pedidos dos gadarenos, Jesus atendeu o pedido dos demônios, Jesus atendeu o pedido dos gadarenos, porque os gadarenos pediram, sai dessa terra, expulsaram Jesus da terra, eles amavam mais os porcos e o dinheiro do que a Jesus. Interessante que Lucas capítulo 8, versículo 37 diz, todo o povo da circunvizinhança dos gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Jesus não temou com eles, não. Vocês não querem eu aqui? Então eu vou pegar o barco e vou embora. Jesus não discute com quem não quer. Aquele povo não queria, estava na cara daquele povo que eles não queriam Jesus. Não era Jesus que não queria eles. Jesus atravessou o mar, enfrentou tempestade. Jesus, ele foi lá só por causa de uma alma, e através daquela alma queria salvar a cidade inteira. Porém, quando Jesus começou a libertar uma alma, o povo se levantou dizendo, não queremos esse homem aqui. Esse homem vai mudar as coisas aqui. Esse homem vai mudar os nossos costumes aqui. Esse homem vai mexer em áreas que a gente não quer que mexa, a gente não quer que toque. Esse homem vai começar a revelar coisas que está escondida e até agora todo mundo viram que não era assim, mas as aparências enganam. Esse homem vai começar a revelar, não queremos ele aqui. E mandaram Jesus embora, e Jesus foi. Os gadarenos rejeitaram Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Jesus não desistiu deles, irmãos. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que às vezes a gente desiste fácil. Às vezes a gente desiste fácil. E eu entendo, nós somos carne. Às vezes nós não aguenta. Às vezes dá vontade, sim. Mas eu olho para Jesus e vejo, Jesus não desistiu. Jesus não desistiu, porque se ele tivesse desistido, meus queridos, nós não estaríamos aqui comemorando, cultuando essa ceia, que aqui nos faz lembrar do sacrifício na cruz do Calvário. Faz nos lembrar do sacrifício na cruz do Calvário. Aqui não é quem está falando, mas é o que nós estamos falando. Jesus não desistiu deles. Agora Jesus, ele interfere num pedido. Jesus interfere num pedido por quê? Porque agora o gadareno, ele pergunta para Jesus, Senhor, deixa-me ir contigo por gratidão. Deixa-me ir contigo por gratidão. E Jesus atendeu o pedido dos demônios. Jesus atendeu o pedido dos gadarenos, mas Jesus não atendeu o pedido do gadareno. Meu Deus, por que quantas vezes, olha só meus irmãos, quantas vezes você pede para o Senhor, Senhor, faz isso, Senhor, eu quero isso, e você recebe um não do Senhor. Ah, Jesus, não é fácil ficar sozinho aqui no meio dos gadarenos, na Gadara. Não é fácil. Jesus fica aqui,
não querem que tu fique aqui, Jesus. Pois é, mas se o Senhor for embora, eu quero ir junto com o Senhor, eu não quero ficar aqui. Você está entendendo? E às vezes você pede para o Senhor: Senhor, deixa fazer isso, Senhor. Deixa eu ir contigo, Jesus. Deixa eu sair, deixa eu preciso, Jesus. Olha para o gadareno e diz: não. Mas Senhor, isso é tão bom. Olha os discípulos com o Senhor. Os discípulos andando no meio do mar. Os discípulos ali no meio da tempestade. O Senhor se levanta e acalma a tempestade. Como é bom andar contigo, Jesus. Deixa eu ir contigo, Senhor. Eu quero sair dessa cidade. Quem sabe aquele gadareno está lá. Agora chegou a minha oportunidade de sair daqui. Agora chegou a minha oportunidade de tirar. Agora eu sofri tanto, fui desprezado tanto, ninguém olhava para mim. Agora, Senhor, agora que tu me ergueu, agora que tu me deu dignidade, agora que tu abriu uma válvula de escape, deixa eu ir contigo. E Jesus falou: não. Você acha que é fácil receber um não de Deus? Quando não é a tua vontade, é a vontade dele. Tem pessoas que às vezes acham que é fácil. Não é fácil, irmão, estar no centro da vontade do Senhor. O centro da vontade do Senhor não é para meninos. O centro da vontade do Senhor não é para meninos. É para homens que decidem ficar até o final, custe o que custar. Pastor, mas João Batista vai perder a cabeça. Deixa cortar a cabeça de João Batista. O importante é ele manter a verdade de pé. Se a palavra de Deus diz para Herodes: não é lícito o que você está fazendo, não é certo o que você está fazendo, independente da artimanha que a heroína vai fazer, vai aconselhar a filha, vai fazer o que quiser, não tem problema. João Batista está preso, mas a palavra está sendo pregada até nos dias de hoje. Não é lícito, não é lícito, não é lícito. Corta a cabeça do João Batista, Deus levanta 10, 20, 30, 40, 50, mas a palavra de Deus permanece viva para sempre, e ele vela para se cumprir. Agora eu vejo algo interessante. Ele interferiu no pedido do gadareno. Por quê, pastor? Porque a família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. Você quer andar com Jesus? Sim. Você quer caminhar com Jesus? Sim. Mas primeiro começa na tua casa. Primeiro volta para casa. A tua família precisa ver a tua transformação. Eu não sei se era casado ou não, mas o teu esposo, a tua esposa precisa ver a tua transformação. Eu não sei se tinha filho ou não, mas os teus filhos precisam ver a transformação que aconteceu na tua vida. E partindo dali, pastor, os teus parentes, os teus amigos, a sociedade ali, volta para casa. Você precisa começar o ministério em casa. Não adianta, vou com Jesus. Já tem os discípulos com Jesus. Mas Jesus não pode ficar em Gadara. Jesus não pode ficar em Gadara. Interessante que Jesus está querendo ir em Gadara, mas o povo não pode, não quer deixar Jesus em Gadara. Sabe o que Jesus faz? Jesus prepara alguém para deixar, e ele continua. Não querem Jesus? Mas a minha palavra vocês não podem rejeitar. Sabe o que Jesus fez? Deixou o homem ali com a sua palavra. Deixou o homem ali com o testemunho. Deixou o homem ali, vai e evangeliza. Interessante, meus queridos irmãos, que Gadara ali era uma das 10 cidades ali de Decápolis. Pastor, ali Decápolis era uma região que ligava 10 cidades helênicas. Por exemplo, cidade de Titópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Catana, Dion, Abila, Gadara e Hippo. Essas 10 cidades foram evangelizadas com um homem liberto. Um homem, uma pessoa liberta.
uma pessoa que Jesus libertou, uma pessoa que a sociedade não dava nada, uma pessoa que estava desprezado, agora Jesus encontrou, libertou. Pastor, Jesus até foi expulso por causa da salvação dessa pessoa, não tem problema, mas uma pessoa bem salva, uma pessoa convertida de verdade, vale por muitos que não são convertidos. Essa pessoa evangelizou as 10 cidades sozinha. 10 cidades evangelizada por uma pessoa que aos olhos da sociedade não valia nada, mas depois que encontrou Jesus, Jesus, aquele que morreu por mim e por você, aquela vida nunca mais foi a mesma. Aquela vida nunca mais foi a mesma. Pastor, Jesus encontrou aquela pessoa, transformou a vida daquela pessoa, e agora aquela pessoa, quem sabe, chega em casa, os filhos já vão, a esposa, mas ele, pai, estou em paz. Agora eu não sou mais violento, eu não sou mais beberão, eu não sou mais, não, agora eu encontrei Jesus. Vem cá, meus filhos, vem cá, faz tempo que eu não dou um abraço em vocês, vem cá, dê um abraço nos filhos, vem cá, minha esposa, vem cá, dá um abraço aqui, dê um abraço. Quem sabe agora aquela família estava unida, daqui a pouco a sociedade começa a olhar para aquela casa, na qual sempre havia griteiro, sempre havia um monte de panela voando, quem sabe sempre havia agora aquela rua começa a olhar para aquela casa agora tem louvor, aquela casa agora tem hinos, aquela casa agora tem festa. Ei, você está assustado? Vem cá ver o que Deus fez com a minha família, vem cá ver o que Deus fez com o meu esposo, vem cá ver, começa a reunir os vizinhos, começa a reunir a sociedade, começa a reunir a cidade, aí vem parente de outra cidade, aí vem amigos de outros lugares, e aí começa a grande evangelização através de uma pessoa liberta de verdade. Nossa casa precisa ser referência na sociedade. A nossa casa tem que ser diferente na sociedade. A nossa vida tem que ser referência na sociedade. Pastor, a sociedade anda ali pelas cavernas, a sociedade anda ali pelas coisas erradas, mas a nossa casa precisa ser vista como um farol na sociedade, para que quando eles olhar e precisar de ajuda, aqui nessa rua mora um crente. Conhece aquele casal? Todo sábado sai para ir para a igreja, todo sábado sai para ir para a igreja. Esse casal é uma referência, aquela irmã é uma referência, aquele irmão é uma referência. Vai lá, conversa, pede para eles o que eles têm. Eles são crentes? O que eles têm? Aí eles chegam, escuta, vocês são crentes, né? Somos, graças a Deus, aleluia. Está precisando de alguma coisa? Posso orar pela tua vida? Posso abençoar a tua casa? Como eu queria, então vem comigo, vamos junto. Isso é um testemunho de um crente. Mas vivemos numa época, meu irmão, claro que aqui não, Deus me livre, mas as pessoas que mais falam mal da igreja são os crentes, e querem ser abençoados. Eu não sei aonde. É necessário que saiam da caverna, tenham um encontro real com Jesus, para que tenha noção do que está falando, porque às vezes não está em sã consciência, mas às vezes estão possessos e precisam de libertação. Porque quem encontra Jesus, quando abre a boca, abre com sabedoria. Quem encontra Jesus, quando fala de Jesus, fala para ganhar, e não fala para matar, mas fala para tirar as pessoas do pecado, fala para arrancar as pessoas do charco de lodo. Não, pastor, vivemos numa sociedade hoje que os porcos têm mais valor do que uma alma liberta. Mas Jesus morreu para libertar as vidas do pecado. O sangue dele não foi derramado apenas para fazer um ritual. Não, o sangue dele foi derramado para purificar os nossos pecados, para purificar as nossas vidas. Por isso que nós precisamos
sempre ter a palavra do Senhor em nossa vida. Não importa, pastor, não tem problema se eles querem Jesus ou não, não tem problema. O importante é que a semente está plantada no coração de um convertido. O gadareno agora está liberto, o gadareno agora tem uma missão, o gadareno sabe que não vai fisicamente com Jesus, mas espiritualmente tem um chamado, e o próprio Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vai e não temas. A Bíblia fala: vai e não temas, porque eu tenho muito povo ainda nessa cidade. Vai e não temas, vai e eu serei contigo. Não pasma e não te espante, tu não estás sozinho. Gadara é muito grande, Decápolis é muito grande, mas maior é a transformação que eu fiz na tua vida hoje. Hoje Deus te libertou, e a prova disso, olha a manada de porcos, a fúria que eles estão, toda essa manada, todos esses demônios estavam dentro da tua vida, mas agora você está livre, agora você tem Jesus no coração. Será que não dá para sair evangelizar? Será que não dá para sair pregar? Pastor, pastor, nós vivemos numa época, né, pastor? Pois é, eu prefiro sozinho em Gadara do que acompanhado com uma legião. Eu prefiro sozinho em Gadara, na direção de Deus, do que dentro das cavernas, se cortando com pedra, ali não tem correntes, apanhando da sociedade, sendo uma vergonha moral para a família, uma vergonha moral para a sociedade. Eu prefiro Gadara. Senhor, pode não me deixar ir junto contigo no barco, mas aonde tu me deixar, estarei fazendo a tua obra. Eu creio que aquele homem falou assim para Jesus: eu fico, Senhor. Eu fico, Jesus. Eu fico. E aquele homem evangelizou as 10 cidades. Aquele homem foi um grande porta-voz naquele lugar. Deus precisa de mim e de você. Deus precisa de mim e de você, meus irmãos. Gadara está aí para ser evangelizada. Decápolis está aí para ser evangelizado. Os porcos estão aí sendo valorizados também. E a palavra de Deus está sendo desprezada nestes últimos dias. Mas vai chegar um dia que as trombetas vão tocar, e a palavra que hoje é desprezada vai ser a que vai julgar naquele dia. Vai ser a que vai ser a balança naquele dia. E muitos que hoje desprezam Jesus, não queremos Jesus, não quero Jesus, vão estar clamando: misericórdia, Senhor. Mas Jesus vai dizer bem o quê? Não vos conheço. Hoje, Jesus precisa de nós hoje. Jesus precisa de mim, de você hoje. Pastor, Jesus precisa de mim, de você hoje. Se coloca de pé, mocheira, vem adorar o nome do Senhor. Jesus precisa de mim, de você hoje. Se tem algo a fazer, faça hoje. Faça. Por quê, pastor? Porque amanhã não vai dar. Amanhã vai ser tarde demais. Amanhã o Senhor vai pedir: servo bom e fiel, vamos prestar conta. E aí, o que tens é hoje. Pastor, mas eu queria ir com Jesus. É tão bom ir com Jesus. É tão bom, né, pastor? É tão bom. Tivemos um final de semana recheado. Semana passada, um congresso grande, lindo, exatamente. Mas hoje, como é que está o ânimo hoje? Como é que está a nossa... Calma lá, só um pouquinho. Como é que está o nosso ânimo hoje? Precisa de alguém famoso para glorificar? Para chorar? Precisa? Não precisa.
A igreja de Cristo glorifica com a palavra. A igreja de Cristo, ela viva pela palavra. A igreja de Cristo, não importa quem esteja trazendo, o importante é a palavra, é o pão que está nos alimentando. Como é que estamos hoje na presença do Senhor? O Senhor precisa de hoje, mas nós teremos ir junto, porque junto é legal, junto tem, exatamente, mas alguém precisa ficar, alguém precisa ficar, alguém precisa ficar, alguém precisa ficar, e não vai ser muitos que vão ficar não, vai ser poucos, mas vai ser aqueles que vão fazer a diferença, em Catara, em Decápolis, porque Jesus precisa. Ei, fica no meu lugar aí, fica fazendo, eles não me querem, mas fica você vai levar a palavra, você vai testemunhar nessa cidade, você vai testemunhar em todas as cidades aqui. Eles podem não querer eu, mas eles vão ser obrigados a aceitar o testemunho na tua vida, eles vão ser obrigados a aceitar a transformação da tua vida, eles vão ser obrigados a enxergar que eu libertei a tua vida. Fica aí, só de você passar na cidade, andando aí pela cidade, as pessoas já vão ver, Deus fez um milagre na vida dessa pessoa. Nos colocamos, Deus, ouvimos a tua palavra, Senhor. Pai Santo, vemos a transformação que tu fez daquele homem, Senhor. A tua palavra fala isso, Senhor. Não sou eu que falei, Senhor, é a tua palavra que transformou, a tua palavra que mudou, Senhor. O teu sacrifício, Senhor, foi para perdão dos pecados, Deus. Pai querido, abençoa, Senhor, a cada vida. Aqui está, Senhor, essas vidas na frente da tua presença. Deus querido, assim, Senhor, como tu acalmou a tempestade, assim, Senhor, como tu libertou aquela vida, Deus querido, liberta, Senhor. Pai querido, repreende toda a fúria do inimigo. Pai Santo, aqui estão essas duas almas na tua presença, Senhor, estão aos teus pés, Senhor, mas tu sabe, Pai, que muitas das vezes levanta, Senhor, fúrias no mar, Senhor, fúrias na carne, fúrias na mente, fúrias, Senhor, setas do inimigo. Deus, mas tu és o Deus que alcança, tu és o Deus que socorre, tu és o Deus que abençoa, tu és o Deus que trabalha, tu és o Deus que comissiona, Senhor. Pai querido, abençoa essas vidas. Pai Santo, entra com providência, Senhor, naquilo que elas necessitam, naquilo, Senhor, que eles precisam, as orações, Senhor, os clamores, Pai. Pai querido, os pedidos, meu Deus, entra com providência, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Pai querido, nos usa nesses últimos dias, nos usa, Senhor, nas cataras da vida, nos usa, Senhor, em Decápolis da vida, Senhor, mas não nos deixa fugir, não nos deixa, Senhor, sair, Pai Santo, abandonar aquilo que tu tens para fazer ainda nessa terra. Muito obrigado, Pai, é o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.